Quando o dente do siso está nascendo, ele costuma causar muito aborrecimento por conta da dor que ele gera. E se você quer passar por essa fase da sua vida sem muito desconforto, então fica comigo até o final desse vídeo. Nos últimos 20 anos trabalhando com ortodontia, eu acabei descobrindo quais foram as melhores orientações que realmente resolveram esse problema de dor dos meus pacientes. Olá, eu sou o Dr. Beto Mendes e hoje eu vou compartilhar com você quais são as top 4 melhores orientações para você passar por esse período de dente de siso nascendo sem ter aí muitos problemas de dor e desconforto. Mas antes de começar, verifica se você já se inscreveu nesse canal e se certifica de acionar as notificações clicando aqui nesse sininho. Agora, antes de te falar sobre as 4 top orientações, eu vou falar um pouquinho para você sobre os problemas que você tem quando o seu dente do siso está nascendo. Às vezes você pode estar com algum desses desconfortos que eu vou falar e às vezes você não está sabendo que esse desconforto ele foi causado pelo dente do siso. Então vamos lá? Para começar, eu quero te falar que o siso ele pode se encontrar em 3 posições nesse momento aí que ele está desenvolvendo a raiz e está tentando sair de dentro do seu osso. Bom, a primeira posição é o que a gente chama de dente incluso. O dente incluso é quando esse dente, por algum motivo, ele fez algum giro lá dentro do osso e a raiz dele foi desenvolvendo e ele não subiu, ele foi para o lado. Então, geralmente ele está nessa posição mais horizontal. Vou colocar aqui uma imagem para você ver um dente crescendo numa posição horizontal. Então, como você pode ver aqui, esse dente ele nunca vai conseguir sair da boca. Por quê? Nunca vai conseguir sair de dentro do osso, porque ele está crescendo numa posição horizontal e não vertical. E esse dente ele chama dente incluso. O próximo dente a gente vai chamar de dente erupcionado. É o dente que realmente nasceu. Ele tinha espaço para nascer nesse arco dentário e ele nasceu no alinhamento do arco. Geralmente esses dentes são os dentes que não vão dar problema. Só que a gente também tem um outro dente, que é o dente que ele está semi-incluso, ou seja, ele não está totalmente incluso, mas ele também não está totalmente erupcionado. Como é que é esse dente, Beto? Olha só, ele tem uma inclinação, ele deitou um pouco, tá vendo aqui, ó? Ele tem uma angulação, e aí a hora que ele tenta nascer, ou ele vai se esbarrar no próximo dente aqui, aí ele não consegue crescer. Não é que ele não consegue crescer, a raiz continua crescendo, mas ele não consegue sair totalmente. Então, quando isso acontece, observa que esse dente, imagina que minha mão é o dente e em cima desse dente você tem um capuz, você tem é como se fosse um gorrinho mesmo, um chapéuzinho. A gente chama isso de capuz coronário. E olha só, esse capuz coronário, ele envolve a coroa do seu dente. O seu dente tem a coroa, que a gente está representando pela minha mão, e tem a raiz que vai crescendo. Conforme a raiz vai crescendo, o dente vai movimentando. Então, se o dente está totalmente horizontal ou inclinado, ele encontra com outro dente e não consegue erupcionar. Então, ele começa a nascer, para ali, bate. E aí ele vai ficar parado, né? Quando ele está na posição vertical, ele sobe, ele simplesmente sobe. E aí esse capuz coronário, aqui ó, nessa imagem aqui, eu tenho um capuz coronário. Esse capuz coronário, ele encontra com a gengiva, ele se funde com essa gengiva e começa a abrir. Então, a hora que ele começa a abrir, o que acontece? Ele começa a abrir e o dente começa a sair. É como se a gengiva rasgasse, né? E o dente está saindo de dentro da gengiva. Na verdade, essa raiz não está essa gengiva não está rasgando. Ela simplesmente está abrindo para o dente nascer. Isso acontece pela fusão desse capuz coronário com a gengiva. Acontece que quando você está com o dente semi-incluso, imagina que ele começa a erupcionar, só que ele para. E quando ele para, então esse capuz ele não sai totalmente de cima do dente. Como ele não sai totalmente de cima do dente, ele vai cobrir parte desse dente. Parte desse dente então fica coberta e parte desse dente fica para fora da gengiva. Olha aqui essa imagem. Então forma essa pelinha de gengiva aqui acima, logo acima do dente. Então vou voltar aqui para minha mão. Então olha só, você viu aí na imagem que você tinha aqui uma pelinha que está cobrindo o dente, certo? Se a gente pega e joga um ar nessa pelinha, né, com aquela canetinha que chama tríplice, que é onde a gente joga ar e água no dentista, se a gente joga ar, essa pelinha sobe. Por quê? Porque na verdade, lembra que era um capuz? Então ele começava aqui esse capuz e ia até aqui, né? Então formava esse capuz aqui, esse chapéuzinho. Aí como ele se rompeu, ele rompe, mas o dente não sobe mais, então ele fica aqui.
E aí, essa região aqui, essa pelinha, ela é solta. E essa pelinha chama capuz coronário. O capuz coronário é o que dá o que a gente chama de pericoronarite. O que é essa pericoronarite? É a principal responsável por esse desconforto que o paciente sente quando ele está erupcionando o dente do siso, tá? Então vamos lá. O capuz coronário, ele fica solto, né? Ele fica com esse chapéuzinho aqui solto. E aí o que acontece? Toda vez que você se alimenta, entra alimento aqui, ó, entre o capuz e entre o dente. E o alimento entra e vem aqui parar nesse fundo. Você não consegue higienizar essa região. Por você não conseguir higienizar essa região, vai acumulando cada vez mais sujeira ali. E é sujeira do alimento que você comeu. Só que na sua boca você tem milhares de bactérias. Eu vou deixar um card aqui mostrando para você, num outro vídeo, onde eu falo de tártaro, como que é a história dessas bactérias. Não vou explicar agora, tá? Porque não é o intuito desse vídeo explicar sobre essas bactérias, mas elas existem. Se você quiser saber melhor sobre isso, aprofundar nesse tema, assiste aqui o vídeo sobre o tártaro, tá? Eu vou deixar também na descrição aqui esse vídeo sobre o tártaro, depois você vai lá e assiste. Mas vamos voltar aqui. Essas bactérias, elas vão começar a entrar nesse dente aqui, ó, entre o capuz e o dente, o capuz remanescente que ficou e o dente, entrou comida e entra bactéria. E as bactérias começam a crescer ali dentro. Por quê? Porque ali está fechado, está aquecido, né? Por que está fechado? Elas entram aqui no fundo e elas ficam ali protegidas. Elas têm comida ali, elas vão começar a comer aquela comida e elas vão começar uma proliferação absurda nessa região. E na boca da gente, como tem muitas bactérias, algumas bactérias podem causar infecção nessa região. E essas bactérias vão começar a fermentar esse alimento que está ali, e aí essa fermentação produz um ácido, e esse ácido, em contato com a sua gengiva, começa a inflamar essa gengiva. Esse ácido, em contato com o seu dente, começa a cariar esse dente. Então é muito importante, sempre que você tem um dente semi-incluso, você tem que procurar a ajuda do seu dentista, porque esse dente ele tem um risco, um grande potencial de nascer cariado. Beto, ele cariou lá dentro do osso? Não, ele não cariou dentro do osso, igual muita gente acha que é assim. Porque quando tira a pelinha, aparece a cárie, né? Ou quando tira o dente vem e ele estava cariado ali. Então a pessoa pensa, ele cariou lá dentro do osso? Não, ele cariou porque tinha um lugar para a bactéria entrar com o alimento e aí começou todo esse processo ali. Bom, o que acontece é que você não consegue higienizar essa região com escova de dente. Então isso aí vai só piorando, só piorando. Esse ácido ele vai agredindo a gengiva vai ficando cada vez mais inflamada. E existem 5 sinais da inflamação que é bastante importante você entender aqui para você começar a identificar isso em você quando estiver acontecendo, tá? Os 5 sinais é o seguinte: tudo que está inflamado, ele dói. Então, se tá inflamado, ele dói. Tudo que está inflamado fica mais vermelho, tá? Então, a gente fala de rubor, né? Ele fica avermelhado ali. Isso é porque acontece um excesso de irrigação naquela região. Tem um excesso de vaso sanguíneo irrigando, está indo muito sangue para aquela região. Então, esse sangue deixa essa região mais vermelha. Essa região fica mais quente, então acontece febre localizada nessa região. Às vezes a febre passa para o corpo inteiro, né? Dependendo do tamanho da inflamação e de onde que está inflamado. Você tem também a tumefação. O que é a tumefação? Esse tecido ele começa a ficar inchado. Então, toda vez que você bate, você viu? Você dá uma pancada ali, não tem essa coisa de inchar. Por quê? Porque bateu, machucou, começou um processo inflamatório ali. Ele começa a inchar. Quando ele começa a inchar, ele começa a ter retenção de líquido dentro desse tecido. E quando ele começa a fazer isso, ele começa a ficar rígido e volumoso. E por conta dessa rigidez que ele tem, desse volume que aumenta, você também perde a função. Então, esses são os 5 sinais. Vai doer, vai ficar vermelho, vai ficar quente, vai ficar inchado e vai perder a função. Então, agora você pensa aqui comigo. Quando eu falei que lá no começo você jogava o arzinho e a gengiva levantava, ela estava molinha, ela não estava inflamada ainda. A partir do momento que começa a inflamar isso, ela começa a inchar e ficar dura. Então, se você joga um arzinho ali, ela já não levanta tanto, mas a bactéria consegue entrar lá dentro. E a higienização vai ficar cada vez mais difícil nessa região. Sem falar que toda vez que essa gengiva inflama, você vai mastigar
e você morde com o dente de cima, se você já tem esse dente erupcionado, né, o terceiro molar de cima, começa a morder em cima dessa gengiva, e aí a hora que morde, machuca a gengiva e inflama mais ainda essa gengiva. Bom, quero que você entenda que essa gengiva, eu vou deixar a imagem aqui, ó, olha só essa imagem. Tá vendo que essa gengiva, ela é o mesmo tecido, é a mesma mucosa. O que é a mucosa, Beto? É essa pele que tem dentro da boca da gente. Essa mesma mucosa dessa gengiva, do finalzinho aqui do siso, onde causa essa pericoronarite, ela é a mucosa que chega na garganta. Então, o que acontece? Muitas vezes o paciente chega com uma pericoronarite, com isso aqui doendo, inflamado, e além de estar doendo ali, isso desce para a garganta e começa a formar gânglios no pescoço. A pessoa começa a ter dor de garganta. Então, às vezes ela está com uma dor de garganta, ela está achando que está com uma dor de garganta, mas na verdade o que está causando essa dor de garganta é essa pericoronarite. Por que tem esse nome de pericoronarite? Lembra que na cidade tem a periferia? O que é peri? Peri é em volta da cidade. O dente tem a coroa, né? Então, o que fica inflamado? Tudo que termina com it é inflamação. Por exemplo, sinusite, é inflamação do seio aqui, né? Você está com uma amidalite, a sua amígdala está inflamada. Quando você está com uma pericoronarite, então, olha a palavra, em volta da coroa, peri, em volta, coronarite, né? Em volta da coroa está inflamado. Então, em volta, os tecidos em volta da coroa começam a inflamar. Então, às vezes a pessoa está com uma dor de garganta e acha que o problema é a garganta, e na verdade, o problema está vindo ali da pericoronarite. Não adianta tratar só a garganta, porque o foco da infecção está dentro dessa bolsinha, desse capuz ali, que não desmanchou totalmente. Bom, além disso, essa região aqui, ó, ela é muito próxima à articulação. Essa articulação aqui que chama temporomandibular. O que acontece? Essa inflamação pode subir para essa articulação e a pessoa começa a sentir dores de ouvido. Além de dor de ouvido, se essa região aqui inflama, lembra que o quinto sinal da inflamação é perder a função? Isso aqui fica inchado, inflamado. Começa a acontecer aqui, a pessoa não consegue mais abrir a boca adequadamente. Se ela não abre a boca adequadamente, ela vai ter um quadro que a gente chama de trismo. Ela abre só um pouquinho a boca. Tudo isso por conta dessa pericoronarite. Ela abre só um pouquinho a boca, aí ela não consegue higienizar, mas ela não conseguindo higienizar, vai acumular mais sujeira ali, vai crescer mais bactéria, vai inflamar mais ainda, e isso vai virando uma bola de neve. Aí a pessoa começa a ter dor de cabeça, ela pode ter febre e ela pode ter também mau hálito, tá? Eu vou deixar aqui vou deixar um card aqui agora de um vídeo que eu explico sobre mau hálito. Se você quiser ver sobre esse vídeo, pode ver que tem muita orientação lá falando sobre o mau hálito, tá? Inclusive, o mau hálito na pericoronarite você pode resolver assistindo esse vídeo que eu vou deixar aqui, vou deixar na descrição também. E tem também um outro vídeo que eu falo sobre dor de cabeça, dor de pescoço, dor de ombro, causado por problemas na articulação. Como que você resolve essas dores aí sem ter que ir no dentista, tá? Na verdade, você sempre vai ter que ir ao dentista, mas quando você está em casa, quando você está impossibilitado de ir ao dentista, qual o primeiro socorro que você pode dar para aliviar essas dores? Vou deixar também um card aqui e vou deixar um link na descrição. Depois você pode procurar lá esses vídeos e assistir para poder entender como é que você resolve isso. Mas vamos voltar aqui para a pericoronarite. Na pericoronarite, então, você tem todos esses problemas que eu falei. Desde a inflamação dessa gengiva, você começa, se está inflamado, isso dói. Essa dor pode passar para a garganta, essa dor pode passar para o ouvido, essa dor pode passar para a articulação, você pode ter dificuldade para abrir a boca, você pode ter dor de cabeça, você pode ter febre, você pode ter mau hálito por conta desse dente. Bom, como é que eu resolvo isso então, Beto? Vamos lá. Imagina que nessa mão, você caiu e a hora que você levantou tinha um espinho fincado aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pega um remédio aí e passa em cima dessa mão machucada com o espinho, você acredita que isso vai sarar? Você acha que isso vai melhorar? Eu vou te falar uma coisa, pode ser que até melhore um pouco se você ficar passando remédio toda hora em cima disso. Mas isso só vai sarar de verdade a hora que você remover o espinho. Porque você vai remover o que está causando o problema e não está só cuidando dos sintomas desse problema, né? E aqui é a mesma coisa. Quando você tem essa pericoronarite, a primeira coisa que você vai ter que fazer é remover esse excesso dessa pele. Você está com a pelinha aqui, né? O dente está aqui, a pelinha está aqui. Você tem que remover esse excesso de pele. Quem remove isso? É você? Não.
tem que ser o dentista, porque ele está treinado para fazer isso. Ele vai ter que te anestesiar, depois ele vai ter que fazer uma incisão ali, tem um jeito certo de cortar isso, depois ele vai ter que dar um pontinho ali, só que lógico, tudo anestesiado, o paciente não sente nada. Gengiva é pele, então é uma coisa muito, muito fácil, assim, muito simples de resolver. Só que ele tem que fazer isso. Então muitas vezes ele vai remover essa pelinha, e aí ele removendo a pelinha e expondo a coroa totalmente, resolve o problema. Só que tem casos que você está com o dente torto ali, você tem um dente aqui e o outro foi nascer, ele nasceu torto aqui. A hora que ele nasceu torto aqui, não adianta só remover essa pelinha, porque o dente está torto. Se o dente está torto, tem uma parte desse dente aqui que você tinha que higienizar e você não consegue higienizar. Então começa a entrar por aqui bactéria e alimento, não dá pericoronarite, mas dá cárie nesse dente. Então às vezes você tem que ou usar aparelho para resolver isso aqui, ou tirar esse dente. Só que o dentista só vai conseguir realmente remover esse dente, fazer o que a gente chama de exodontia, ele vai tirar esse dente se você tiver com isso aqui mais saudável. Então, para você ficar com isso aqui saudável, você primeiro tem que sair da fase aguda do problema. E olha só, tudo isso que eu falei, desde a inflamação da gengiva até as dores de cabeça, febre, todo aquele processo que eu falei, não conseguir abrir a boca, tudo isso pode acontecer se você não tomar as providências. Agora, as providências que eu vou te ensinar são essas 4 top dicas que você vai fazer agora. E olha, não precisa fazer outra coisa além disso mesmo, tá? Eu quero que você entenda que isso não é milagroso, não é assim, fiz, acabou agora, não. Você vai ter que fazer durante alguns dias e a coisa vai melhorando devagar, tá? É igual quando você toma um remédio mesmo. Você toma geralmente um remédio para dor, a dor não passa na hora. Ela precisa de alguns minutos para começar a passar. Então vamos lá para as orientações. E, afinal de contas foi por causa disso que você veio no vídeo. Então vamos lá, vamos ser bastante rápido. A primeira coisa que você vai fazer é bochecho com água morna e sal. Beto, para que eu tenho que fazer bochecho com água morna e sal? Então essa região, quando ela está inflamada, ela está inchada, né? Lembra que eu falei que toda inflamação incha? Você põe água na boca, água quente, tá? Água quente com sal na boca. Geralmente o sal dessa água com esse sal fica com uma pressão osmótica maior do que a pressão osmótica de dentro dos tecidos. Então o que ela faz na prática? Ela tira líquido de dentro da sua gengiva e traz para essa... Que líquido que ele tira? Água. Simplesmente assim, ele tira a água que está nessa gengiva e aí a gengiva desinflama, né? Desincha, na verdade. Não é que ela desinflama, ela desincha. Desinchando, você já vai estar combatendo a inflamação. Só uma ressalva aqui. Se você tem algum dente que está rachado ou cariado, mas principalmente trincado nessa região, na hora que você pôr água quente para bochechar, esse dente trincado vai doer muito. Então toma cuidado com isso, tá? Caso contrário, você pode fazer tranquilamente. Quantas vezes por dia eu faço? Quanto mais melhor. A água tem que ser quentinha, tá? De morna para quente. Lógico que não pode ser quente que te machucar, né? Para pelar a tua boca. Mas põe água quentinha com sal e faz bochecho. A cada 1 minutinho você faz o bochecho ali e depois você repete isso daqui uma meia hora, daqui 1 hora. O sal, ele também mata muitas germes, muitas bactérias. Então, a hora que você está fazendo esse bochecho de sal, além de estar matando algumas bactérias, você está desinchando a sua gengiva. Primeira coisa, quantas vezes? O máximo que você conseguir, tá bom? 1 minuto de bochecho. Segunda coisa, você vai buscar uma coisa que a gente chama de alimentação sem dor. Eu falo muito dessa alimentação sem dor nesse vídeo aqui, ó, que eu já falei para você sobre aquela história das dores causadas por problemas na articulação. Então, a alimentação sem dor, a alimentação livre de dor, é essa alimentação que você vai fazer quando você tiver pericoronarite. Como que é essa alimentação? Você vai buscar comer alimentos macios, só alimentos macios, líquidos e pastosos, tá? Não come nada duro. Por quê? Porque quanto mais você mastiga, mais você corre o risco de morder essa pelinha que está em cima desse osso. Então você tem que estar com uma alimentação que já está quase que meio pronta para engolir. Você põe na boca, mastiga só um pouquinho do outro lado e já engole essa alimentação, tá? Então começa a adotar essa alimentação livre de dor, porque você vai ajudar a parar de agredir essa região. E lembra, toda vez que você se alimentou, não tem jeito. Você tomou um suco, tomou uma vitamina, uma sopa, um pão molinho,
um leite, alguma coisa assim, não tem jeito. Esse alimento acaba entrando dentro dessa bolsinha e aí vai ter bactéria ali, vai fermentar, vai formar pus, enfim. Então você tem que fazer isso e logo em seguida fazer a higienização, que é o próximo passo, né? Então, qual que é o próximo passo? É você fazer uma higienização com escova extra macia e pasta de dente. Bom, a alimentação, ela sempre vai levar a comida para aquela região. Então tem gente que, como está doendo, às vezes ela está com trismo, né, com aquela limitação de abrir a boca, ela não abre a boca porque vai doer, e aí por não abrir a boca, ela não consegue higienizar, não consegue levar uma escova lá. Por isso que você tem que começar sempre com o bochecho, com água morna, você depois tem que passar para essa alimentação e aí sim fazer essa higienização. Essa higienização é extremamente importante, porque a pasta de dente ela tem substâncias ali que são bactericidas e bacteriostáticas, ou seja, ela mata algumas bactérias e paralisa outras. E aqui só vai inflamar porque você tem alimento ali e bactéria. Então, se você está com a pasta de dente, passa a escova macia ou extra macia em cima dessa gengiva, vai doer, tá? Mas você passa devagarzinho, passa no dente que está ali descoberto, a parte do dente que está descoberta, passa ali, a hora que você for pôr água, bochecha aquela região, né? Faz um turbilhão de água aqui tentando levar água para aquela região, porque você vai estar matando algumas bactérias ali. Não todas, mas você vai estar matando algumas bactérias importantes que estão causando essa pericoronarite, tá? Então essa foi a terceira dica. E a quarta dica é a dica que geralmente você não vai ver em lugar nenhum aí, tá? É a dica que só o seu dentista que vai te dar, mas eu já vou te dar ela aqui agora. Existe uma substância que você vai ter que comprar na farmácia, que ela chama digluconato de clorexidina 0,12%. Essa substância você pode mandar manipular, vou deixar escrito aqui na descrição, tá? O nome certinho para você saber, digluconato de clorexidina 0,12%. Essa substância você pode mandar manipular na farmácia de manipulação, você pede para manipular uma garrafinha de 500 ml aí, ou você pode comprar ela pronta. Eu vou falar alguns nomes comerciais aqui, sem querer fazer propaganda nem merchan, tá? Mas é o que a gente mais encontra. Tem uma marca que chama Periogard, que é esse de gluconato de clorexidina, e geralmente ele é o mais caro, tá? Mas tem um pouco mais barato de uma outra marca que chama Periotrate, também é o de gluconato. Você pode comprar qualquer um desses três, tá? O mais barato vai ser mandar manipular numa farmácia de manipulação mesmo. E aí você vai fazer o seguinte, na hora que você for na farmácia para comprar isso, você vai comprar também uma seringa e você vai comprar uma agulha para essa seringa. Aí o que você vai fazer? Chegando em casa, você vai pegar, isso é um líquido, né? Você vai encher essa seringa com esse líquido, vai colocar a agulha com muito cuidado para não furar seu dedo ali, tá? Coloca a agulha ali, tira a tampinha da agulha, aí você vai lá no fundo. Então presta atenção, você está com o dente aqui e tem a gengiva aqui, ó, o capuz está aqui. Então o capuz ele está solto, que eu falei. Você vai entrar com a agulha aqui, logo abaixo da gengiva e logo acima do dente, né? Você não vai furar a gengiva, você vai colocar a agulha entre o dente e a gengiva aqui, esse capuz. E aí você vai ver se está inflamado, esse capuz aqui está duro, isso aqui fica mais resistente. Então o que você vai fazer? Você vai colocar a agulha e você vai empurrar devagarzinho até você ver que você sentiu alguma resistência. Sentir resistência, se você continuar, você vai furar a gengiva. Então não é isso que eu quero. Eu quero só que você coloque essa agulha, penetra com essa agulha o mais profundo que você conseguir ali, sem se machucar, é claro. Por isso que você mesmo fazendo, você vai ter o controle. Na hora que você viu que a agulha chegou no limite ali, que não dá para ir mais, você vai começar a irrigar com essa substância. Essa substância, presta bastante atenção, essa substância ela é muito potente, ela é muito forte. Ela mata muitas bactérias. Praticamente todas as bactérias que você tem na boca, elas servem para alguma coisa. A gente tem várias espécies de bactéria na boca, mas cada uma serve para uma coisa diferente. A maioria dessas bactérias são boas e uma pequena minoria são ruins. Só que essas bactérias protegem sua boca. Protege de quê? Protege contra bactérias ruins e protege contra fungos. Então, se você pega o clorexidina e faz um bochecho, por exemplo, na boca inteira, o que vai acontecer? Você vai matar um monte de bactéria boa e a tua boca fica desprotegida e pode te dar aí candidíase, pode dar aquela boqueira, sabe, aqui no canto da boca, pode te dar herpes até,
tá? Pode te dar doenças que você não teria se sua boca tivesse mais protegida. Então, presta atenção. Além de acontecer isso, esse digluconato de clorexidina 0,12%, ele mancha seus dentes e deixa seu dente cinza, meio marrom acinzentado, meio acastanhado. E para tirar essa mancha do seu dente, só com clareamento depois. Então, você não pode bochechar isso a hora que você quer. Vou ficar bochechando isso na minha boca. Não, isso é para combater a pericoronarite. Por isso que você vai colocar a agulha ali e vai irrigar isso. A hora que você irriga, essa substância, esse líquido vai entrar dentro ali dessa bolsa que tem, e aí vai começar a sair um monte de coisa dali de dentro. Então, quanto mais coisa sair, melhor. Você vai ver que você vai irrigando, vai sair pedaço de alimento, vai sair algumas plaquinhas brancas, que é pus que estava lá dentro. E no meio disso vai sair bactérias também, que daí você não enxerga, mas vai matar tudo ali. Então, você higieniza e mata as bactérias ao mesmo tempo, na hora que você está fazendo isso. Então, você vai pegar uma seringa, vai irrigando, 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 acabou, enche mais um pouquinho, vai irrigando, irrigando. Quando que você para de irrigar? Quando você vê que às vezes sai sangue, é muito comum sair sangue também na hora que você está irrigando, tá? Porque a região está inflamada, vai sair sangue, vai sair pus. Ótimo, é ótimo quando acontece isso. Você vai parar de irrigar quando você vê que parou de sair substâncias que não seja sangue às vezes, tá? Beto, isso dói? Isso dói porque a região está inflamada, né? Mas não é que dói. Você vai fazendo devagarzinho, é tranquilo de fazer, tá bom? E você vai fazer uma vez, 2 vezes, se precisar fazer 3, você faz 3 vezes ali. A hora que você vê que parou de sair coisas de lá de dentro, aí tá bom. Aí você enxágua a boca, escova os dentes normalmente, tá? Assim que você fez isso, você limpou essa região. Essa região estando limpa, ela começa um processo de desinflamação automático. Só que daqui a pouco você come de novo. E a hora que você come, entra comida, entra bactéria, começa o processo de novo. Então você tem que ir lá irrigar de novo. Você tem que fazer no mínimo 2 irrigações dessa por dia, tá? Eu recomendo que você faça sempre que você se alimente, mesmo que seja um suco. Bom, então essas são as 4 dicas. Vamos recapitular aqui para você não esquecer, né? A primeira que eu falei, bochecho com água morna e sal. Quanto mais você fizer, melhor. Só toma cuidado se tiver algum dente trincado na boca, rachado aí, que pode fazer esse dente doer. A segunda coisa que eu falei é adotar a dieta livre de dor. Então, comer coisas macias, líquidas e pastosas. A terceira coisa é fazer a higienização. Sempre que você se alimentar, com uma escova macia ou extra macia. É importante que você leve pasta de dente e escove ali, tá? E a quarta coisa é fazer a irrigação com esse digluconato de clorexidina 0,12%, tomando todos os cuidados que eu te falei, tá bom? Você fazendo isso, o processo inflamatório vai diminuir. Alguns casos dá para ajudar com analgésico. Então, que analgésico que você vai tomar? Como a gente está na internet, eu não sei se você tem alergia ou não, eu sempre vou dar uma orientação geral aqui. Toma um analgésico que você já tomou e tem costume de tomar. São 2 que a gente gosta, né? Dipirona e paracetamol. Você tem que ver se você não tem alergia a nenhum desses 2. Se você está grávida, você não toma a dipirona, prefira o paracetamol. Se você tem diabetes, não toma dipirona também, tá bom? Enfim, tome aí o remédio que você está acostumado a tomar. Agora, tem casos que o negócio está tão feio que não tem jeito. Você vai ter que ir ao dentista, porque isso vai desinchar, né? Na hora que você fizer esses procedimentos, isso vai desinchar. 3, 4 dias isso melhora bastante. Aí você vai ao dentista, porque chegando lá você está preparado para o dentista fazer o procedimento. Que às vezes é tirar essa pelinha, às vezes é tirar o próprio dente do siso que está ali, resolver esse problema para você. Em alguns casos, quando está muito ruim, aí o dentista entra também com anti-inflamatório e com antibiótico. E aí é o dentista que vai escolher qual que é o melhor para você especificamente, porque nunca é o mesmo para todo mundo. E aí você ainda, às vezes, volta para casa, faz uso de antibiótico, faz uso de anti-inflamatório, e aí depois volta no dentista para acabar de vez com essa história. Remove lá o pedaço da gengiva ou fazer a extração do dente, tá bom? Então é assim que você vai fazer para cuidar da sua pericoronarite aí, dessa dor do seu dente ciso, para poder resolver isso e passar por esse problema com o menor desconforto possível, ok? Agora, não pense que você vai ficar fazendo isso eternamente e enrolando para não ir no dentista. Você precisa ir ao dentista para resolver o problema. Lembra do espinho na mão. Não adianta ficar passando remédio. Você tem que tirar o espinho para poder resolver esse problema e cicatrizar.
bom? Espero que você tenha gostado disso. Se você conhece alguém que está passando por esse desconforto, indica e não se esquece de se inscrever no canal e depois que você se inscrever, de acionar o sininho lá para poder receber as notificações do canal, tá bom? Espero ter te ajudado. Eu te encontro aí no próximo vídeo.